simbora comigo, simbora com o Rafa. Bom, eu acho que todo mundo gostaria de saber o porquê fazer intercâmbio, né? Qual a ideia que se passa na nossa cabeça quando você escolhe qualquer país, por exemplo, né? Quando nós começamos a trabalhar isso na nossa mente, eu acredito que a gente pense assim: eu tenho um sonho, eu quero estudar inglês, eu quero conhecer outras pessoas, mas para onde e por onde começar, né? Eu vou ser bem sincero que eu sempre tive um sonho de morar fora, né? Não é desde hoje ou desde 1 ano e 9 meses que eu pensava, eu vou embora. Não, isso já vem, né, há bastante tempo, desde que eu era um adolescente. Não que eu seja velho, mas lógico que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a cada vez mais pensar, né, no que eu poderia fazer para que eu pudesse aprender inglês. Sendo sincero, eu nunca estudei inglês no Brasil, né, assim, nunca foi a minha vontade, eu vou fazer um curso de inglês para melhorar o meu inglês. Não, nunca gostei. Então, começou a vir uns pensamentos aí, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso ter uma segunda língua, né? É aquele negócio. Eu trabalho com escola, sou professor, né, no Brasil, e eu pensava assim, eu ensino, né, eu falo que é importante estudar e por que eu não pratico? Então, foi aí que os meus pensamentos começaram, né, a ter essa ideia. Por que não, né, fazer um intercâmbio e por que não juntar esse intercâmbio com a questão do aprender inglês? Então eu lembro, né, que assim, eu estava trabalhando, enfim, né, numa escola X, e um dia eu comentei com uma amiga minha, né, que veio junto comigo, e eu falei assim no estacionamento com ela, conversando, né, amiga, eu acho que eu vou embora do Brasil, eu acho que eu vou estudar inglês, e não sei por onde eu vou começar, mas eu quero ir embora. E aí, né, de vez ela fala assim, não, fica aqui, não vai. Ela olha pra mim e fala assim, se você for procurar, eu vou. Bom, a partir daí, né, com certeza eu falei, é a resposta que eu tenho que ir embora, né, estudar. Bom, enfim, nós começamos a estudar, nós começamos a pesquisar, né, qual agência, se vem por escola. Só que eu tinha uns amigos que moravam aqui, né, e esse um amigo, ele mostrou pra mim uma agência, né, que é super confiável. E nós acabamos, então, marcando uma entrevista lá na Paulista, né, em São Paulo. E fomos lá ver intercâmbio. Lógico que eu gostaria de ir para a Austrália e minha amiga gostaria de ir para os Estados Unidos. Só que, chegando lá, né, conversa vai, conversa vem, a gente viu que os Estados Unidos é muito burocrático, né, a princípio, e a Austrália é muito caro. Então, assim, para aquele momento era impossível, né? Então, nós começamos a pensar o que a gente poderia fazer, né? E aí a moça, né, na época, ela começou a mostrar, então, outras oportunidades, né? Como eu disse, eu tinha um amigo aqui em Dublin, e quando ela falou de Dublin, praticamente eu falei, interessante. Era mais acessível na época, né? O euro não estava tão alto quando eu fechei, né? E aí ela ofereceu então para que a gente pudesse estudar inglês, né? E ter uma segunda língua, Dublin. E eu lembro que a gente foi assim, vamos lá ver, né? Vamos se informar e tal. Só que assim, naquela época tava o FGTS sendo liberado, sabe? Tipo, e a gente tinha acabado de receber um dinheiro que estava parado já de outras empresas, né? Os inativos. E aí, quando a moça falou de Dublin, a gente olhou, viu, pesquisou ali mesmo, a moça ajudou a gente, olhamos um para a cara do outro e falamos, não, é agora, então vamos fechar. E, tipo assim, não foi nada programado. A gente não programou assim, vamos lá, vamos sentar, vamos fechar. Não, realmente a gente viu, pesquisou, analisou,
olhou um pra cara do outro e falou, não, vamos fechar. Bom, o que acontece? Eu não falava nada de inglês. Nada, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei com medo de escolher uma escola premium, né? Eu fiquei com medo porque eu achei, sei lá, que talvez eu não fosse me adaptar ou talvez fosse muito difícil para mim. E a minha amiga, ela acabou escolhendo, né, uma escola premium para ela e eu acabei escolhendo uma escola intermediária. Não que a minha escola intermediária, no fundo, não foi boa. Foi. Mas eu acredito que, pelo que eu vi que a minha amiga, o avanço que a minha amiga teve por ela já falar inglês mais ainda, depois eu acho que eu deveria ter escolhido a escola premium. Mas tudo bem, isso a gente deixa para um próximo vídeo. Então, eu escolhi a escola intermediária, né? E ela escolheu a escola premium. Bom, a partir daí vem a emoção, né? Vem aquela questão da alegria. Nossa, eu fechei o intercâmbio. Então agora é hora de preparar essa questão do intercâmbio. Lógico que quando você sai de lá, né, pagando uma pequena parte, você começa a pensar, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar a outra parte? Eu lembro que eu dei uma entrada, acho que eu dei uma entrada de R$5.000 na época, tá? E eu parcelei em 5 vezes ainda, tá, gente? Por quê? Porque quando nós fechamos o intercâmbio, nós não fechamos na pressa. Nós levamos praticamente 1 ano e meio. Então eu tive 1 ano e meio para me organizar entre escolher o euro, aonde colocar o euro, né, como trazer o euro, enfim, toda aquela burocracia, né? Então eu tive muito tempo para pensar, tá? Então o que acontece? Depois que, enfim, que eu resolvi, fechei o intercâmbio, né? Eu comecei então a me programar para comprar os euros. Eu lembro que quando eu fechei o meu intercâmbio, meu euro estava, o euro estava 3,79, eu acho. Isso em 2017, né? Porque eu fechei em abril de 2017. E no ano seguinte, em 2018, o euro já começou a aumentar, né? Eu já paguei na faixa de uns 4 e pouco, 4,60, 4,50, variava mais ou menos nessa faixa etária. Então acontece, enfim, quando eu, né, fechei o intercâmbio, eu comecei a pensar, nossa, quantos euros eu tenho que ter, né, quantos levar, porque, assim, quando você tem uma informação e você é leigo naquilo, eu acho que a gente se programa, né, em manter ou trazer um certo X de dinheiro, né, quando a gente não conhece o novo, porque o novo dá medo, né? Então nós começamos a pensar, traz 4.000 realmente? Traz 5.000? Traz 6.000? Como trazer 4.000? Como trazer 5.000? Né? Porque é dinheiro pra caramba, a gente gasta muito no intercâmbio. Então eu comecei a pensar, né? Bom, se eu tenho que ter pelo menos 3.000 euros para comprovar, eu preciso pelo menos ter uns 2.000 euros. Eu sei que não é uma regra, tá, gente? Porque aí cada um vai ter que ver o seu orçamento, o que pode, o que não pode, quanto é que pode gastar e quanto é que não pode, né? E aí eu comecei a pensar. Então eu montei uma planilhinha e comecei a falar, não, é isso aí, eu vou trazer 3.000 que é da imigração, né? Mais 1.000 euros para que eu possa ali no começo, porque tem casa, tem, né, você tem que dar um depósito e tudo mais. E vou tentar trazer mais 1.000 e pouco, né? Pra de repente precisar comprar um jogo de lençol ou uma, enfim, né? Uma roupa numa loja famosa aqui na Pennies, né? Que todo mundo gosta, que todo intercambista no início, ou a maioria dos intercambistas vão até lá. Bom, enfim, comecei então a pesquisar isso. Então, gente, o que acontece? Eu usei 3 métodos, tá? Eu usei o VTM, que é um pouco mais caro, porque tem aquela taxa, né? É um cartão de débito de viagem. Eu usei um cartão que a agência me indicou, tá? Na época também, que é um cartão para você pôr seu dinheiro. E também eu acabei colocando, trazendo em dinheiro mesmo. Então eu lembro que eu coloquei num cartão, tá, dessa agência, eu coloquei os 3.000 na imigração, tá? Por conta do extrato, que é muito mais fácil, eu tinha a plataforma, então eu conseguia visualizar, ver tudo mais. Depois eu coloquei 1.500, se eu não me engano, no VTM, tá? Eu paguei uma taxa, né, de 6%, caro pra caramba, mas eu achei necessário na época, ok? E depois, se eu não me engano, guys, eu trouxe 1.300 em dinheiro, eu acho, eu não me recordo agora, mas é mais ou menos isso.
tá? Então assim, eu acho que eu trouxe quase 3, 4, 5, acho que foi quase 6 mil euros, né? Então assim, foi dinheiro, eu vim... eu tive essa ideia de separar o dinheiro, tá? Porque eu achei melhor, porque caso um cartão dê problema, eu tenho outro ou eu tinha espécie, tá? Então, essa foi a ideia que eu tive na hora que eu vim comprar os euros, tá? E na época eu paguei os euros aí na faixa de 4,80, não, 4,60, desculpa. E tava muito bom, né, o preço. Se eu soubesse, eu tinha comprado, na verdade, em 2017, que eu paguei 13,79, né? Porque aí eu poderia ter trazido muito mais dinheiro. Bom, depois dessa questão do dinheiro, eu comprei a passagem por último. Também não é uma regra. Tem gente que compra a passagem primeiro, tem gente que compra o euro primeiro. Eu decidi pagar o meu intercâmbio e durante essa parcela que eu fiz, né, para ir continuar pagando o intercâmbio, eu comecei a juntar o dinheiro para o euro. E no finalzinho, tá, eu comprei as passagens para Dublin. Olha, essa tem história, viu, gente? Por quê? Eu já tinha ouvido muita gente falar da questão de Londres, né? Ah, não para em Londres, toma cuidado que a imigração lá pega no pé, né? Mas assim, a gente não conhecia muito, né? Da primeira vez, eu viajei pelo Brasil, não mundo afora, né? Eu fui ali na Argentina, né? Tipo, de navio, então assim, eu nunca tinha feito conexão na minha vida, foi a primeira vez. E aí o que aconteceu? Quando nós chegamos em Londres, né, porque a gente teve aí um voo de 14 horas, né, total, tá? Nós estávamos cansados já. Eu viajei com essa minha amiga, ela já falava inglês, né, a gente se garante em quem fala. E aí nós chegamos na imigração, bom, enfim, foi a nossa vez. Eu falei assim pra ela, vamos junto, entendeu? Não vou ficar sozinho aqui não, Bom, enfim, eu tava com a documentação, né? Porque aí você tem toda a documentação, passaporte, a carta da escola, né? Toda a documentação necessária, bonitinho. Nós chegamos e entregamos. Tá. O cara começou a falar muito inglês. Assim, óbvio, né, Rafael? Lógico, inglês. Mas ele começou a falar, eu ficava assim, olhando pra Bianca, que é a minha amiga. Tipo assim, o que ele tá dizendo? E assim, eu mexia pouco a boca pra ele não entender, né? Porque ele poderia achar que eu falava inglês. Porque ele perguntou pra minha amiga, né? Que começou a bater um papo com ele. E aí ele perguntou. E ele fazia meio que ela repetir pra mim o que ele estava falando. E eu acho que era um meio tipo um jeito de, entendeu? Ah, será que ele não fala mesmo e tal? Então, eu não falava nada e também não entendia nada. Gente, eu só falava sorry. E assim ainda, tipo, daquele jeito, sabe como é que é? Enfim. Ficamos ali, gente, sem brincadeira. Acho que a gente ficou na imigração com esse cara, com toda a documentação certinha, eu acho que uns 35 minutos. Eu acho que foi isso, sabe? Muito tempo. Eu pensei que a gente fosse pra salinha, sabe? Eu pensei que ele fosse falar, vai pra salinha, vamos revistar, volta pro Brasil, né? Bom, depois de muito bater papo, conversar, enfim, ele deu um carimbo de 3 meses no nosso passaporte. Aí a gente não sabia o que era aquilo, né? Tava lá, não permitido trabalhar, enfim. E a gente olhava aquilo, meu Deus, e agora? O que seria isso, né? Depois a gente foi descobrir que é normal, tal. Mas no começo, né? Depois de quase, 40 minutos ali, 35 minutos conversando com o cara, minha amiga, né? Estávamos já exaustos, cansados, a cabeça estava doendo. Bom, enfim, fomos para o processo de conexão, né, para vir para Dublin. A gente esperou acho que umas 4 horas, tá? E aí, beleza, viemos. Pegamos o avião para Dublin, né, enfim, descemos, imigração de Dublin. Se nós achávamos que Londres era pior, quando nós chegamos aqui, que aí foi. Por quê? Você está entrando no local deles, né? Então, realmente, ele pediu o extrato, ele pediu a documentação, ele fez umas perguntas para minha amiga, né? Lógico, porque eu não entendia nada. Perguntou onde a gente ia estudar. Então, assim, lógico que tá tudo ali na documentação. Mas parece que é tipo assim, eles fazem de propósito, entendeu? Tem que ter medo? Não, mas eu tava morrendo de medo, entendeu? Tava morrendo de medo. Uma porque eu não falava inglês. Outra porque eu não entendia, né? Então, quem era responsável era minha amiga, né? Porque tava ali batendo papo. Então, assim,
É um processo cansativo? É, mas é um processo que vale super a pena. Então, quem tá vindo, né, não tem que ter medo, sabe? Aquele friozinho na barriga acontece, beleza, acontece, mas é super de boa. Se você tem uma documentação certa, se você tem a papelada certa, sabe? Cara, tá sozinho, não tá com uma amiga, não fala, entrega a documentação, tenho certeza que ele vai olhar, ele vai tentar talvez te questionar para ver qual a sua reação, se você vai entender ou não, né? Mas assim, eu sei que foi muito bom e eu super indico. Quem tem um sonho de fazer uma segunda língua, quem tem um sonho de viajar, mas tem medo, não deixe esse medo estragar esse sonho. Vá. É fácil? Não, não é fácil, mas também não é impossível. Então, quando a gente tem um sonho, nós temos que ir atrás, correr atrás, pegar esse sonho e realizar. Bom, esse foi o intercâmbio 1, tá? Que eu falei um pouquinho aí, rapidamente me apresentei, falei porque eu vim para Dublin, qual foi o meu pensamento. E eu vou continuar com o intercâmbio 2, que vai ser numa próxima semana. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta ou se quiser compartilhar. E também você pode se inscrever no meu canal, o Simbora com Rafa. Quem tem Instagram pode me adicionar, @Simbora com Rafa, que eu aguardo vocês também lá no Instagram. Ou em qualquer momento aí a gente se cruza por Dublin, tá bom? Então, um beijo, see you guys, até o próximo vídeo. Obrigado, simbora comigo, simbora com Rafa.